Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno resumo e dar minha opinião sobre esse livro aqui, ó, Vida Após o Gospel, do pastor e cantor Marco Teles. É interessante esse livro é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que trabalha principalmente com música dentro da igreja, porque ele vai trazer bastante questionamentos sobre estar no caminho certo, além de fazer uma grande crítica ao mercado gospel. Ele vai trabalhar sobre assuntos de louvor, adoração, trabalhar sobre ministro de louvor, escolha de repertório, vai também falar um pouco sobre uma biografia, ele vai fazer uma biografia dos cantores cristãos, para a gente saber de onde começou, até onde chegou, entre outros assuntos que ele vai tratar aqui relacionado à música na igreja. Bom, o livro é dividido em 11 capítulos. No primeiro, ele vai abordar o louvor. É legal que ele quebra esse paradigma que a gente acha que louvor é só a música rápida, ou até mesmo a música. Ele traz uma explicação que louvor é elogiar. Se é elogiar, a gente pode elogiar a Deus de várias formas. A gente pode elogiar a Deus com a pintura, com dança, ou até citando algum texto para Deus. Então, o louvor vai além da questão de tocar uma música, principalmente de ser só uma música rápida, como muitas igrejas determinam, né? Então, ele trabalha e vai citando várias coisas legais aqui para você refletir sobre isso. Já no segundo capítulo, ele vai começar a trabalhar sobre adoração. No primeiro, ele trabalhou louvor, e no segundo, ele vai trabalhar adoração. É legal que, quando ele começa a trabalhar sobre adoração, ele começa a falar de Gênesis 22, que é quando Abraão sobe com Isaac ao Monte Moriá para fazer o sacrifício ali, né? E é legal porque ele mostra o texto, quando a gente olha o texto, Abraão vai subir ao monte e ele fala: quando eu adorar a Deus. Você para pensar, hoje em dia a gente canta uma música e fala que está adorando a Deus, mas olha o que era adoração no tempo de Abraão. Era você entregar tudo a Deus, era prostrar-se ao Senhor. Ele até traz esse termo do hebraico, que adoração na verdade é prostrar-se. E prostrar-se é o quê? É reconhecer a grandeza de Deus, mostrar como a gente é pequeno e a gente depende de Deus. Isso seria a verdadeira adoração a Deus. Ele até traz o texto interessante de MacArthur, que eu vou ler aqui, ó. A adoração não é simplesmente um exercício emocional com palavras piedosas ou sons musicais que provocam certos sentimentos. Se queremos adorar em verdade, e a palavra de Deus é a verdade, devemos adorar com a compreensão da palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que compreender a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus, tem que trazer uma certa mudança para dentro de nós. Então, adorar não é só cantar uma música, e sim você se prostrar a Deus, reconhecer a sua grandeza e trazer uma mudança para a sua vida através disso. No terceiro capítulo, ele vai começar a trabalhar algumas terminologias, outras terminologias, né? Então, ele vai falar um pouco sobre levita, por exemplo. Ele destaca aqui no o que seria o levita naquela época, que seria a tribo de Levi. E é legal que ele destaca que durante os 27 capítulos de Levi, em nenhum momento é citada a música como uma das ordens de Deus para essa tribo. Então a gente foge muito disso, né? Hoje em dia a gente chama os músicos da igreja de levitas, sendo que nem na tribo de Levi tinha essa ordem. E parar para pensar, a gente não deveria também ser chamados de levitas, porque levitas é só quem é descendente dessa tribo. Ele até destaca que quem trouxe a música para essa tribo foi Davi, lá em 1 Crônicas 25:1. Ele também fala um pouco sobre as terminologias, tipo, devemos chamar a música, de hino ou de corinho. Ele também fala um pouco do gospel, dessa palavra gospel, que na verdade é um estilo musical criado nos Estados Unidos em 1920. E no Brasil ele se trouxe de uma forma mercadológica, chamando toda música religiosa de gospel, independente do estilo. Então a gente vê essa diferença, que nos Estados Unidos o gospel é um estilo musical. Aqui no Brasil já é como se fosse uma cultura religiosa. Então, independente se você toca rock ou reggae, é chamado de gospel. Bom, no quarto capítulo ele vai falar um pouco sobre ministro de louvor, ou a gente pode chamar o líder do ministério de louvor ali durante o culto, aquela pessoa que conduz o louvor, conduz a música na igreja. Ele vai destacar Davi, porque Davi, de certa forma, é uma grande referência para nós, que somos músicos. Acho que não tem outra referência melhor dentro da Bíblia.
E ele vai destacar algumas características que é falado em 1 Samuel 16. O que é falado sobre Davi? Ele tocava bem, uma coisa que foge muito de alguns músicos, né? Atualmente. Ele era forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras. O que é ser sisudo em palavras? Ele era reto. O que ele falava, ele firmava, ele falava com firmeza. Ele cumpria tudo aquilo que ele falava. Ele era de boa aparência e tinha Deus andando com ele. Isso, se você observar essas características, a gente percebe que o ministro de louvor se perdeu muito. Porque hoje a gente vê muitos líderes vaidosos, cheios de ego, que não trocam uma palavra com os irmãos da igreja, que não está disposto a servir, a ajudar na igreja de forma voluntária. A gente vê muitos líderes que não têm a palavra reta, né? Você não é sisudo em palavras, como Davi era. Ele, tipo, fala uma coisa para um irmão, já fala para outro, já fala outra coisa. E a gente percebe que esses ministros, eles não estão debruçados na palavra de Deus, não estão entregues de coração, como Davi era entregue de coração a Deus. No 5º capítulo ele vai ser um pouco mais polêmico, ele vai começar a falar sobre escolha de repertório. Esse capítulo eu achei muito bom, aliás, porque eu acho que o repertório, as músicas que tocamos, é onde a gente mais falha, porque precisa ter uma escolha melhor. Ele aborda algumas características que ele acha que são essenciais e outras que são secundárias e outras que devem ser evitadas. O que seria essencial na escolha do repertório? Teologia, a palavra de Deus, o Evangelho. Eu acho que ele destaca que toda música que você for escolher, você tem que fazer uma boa análise da letra. Olhar se ela condiz com a palavra. E ele até destaca que é bom para isso você ter outros teólogos te ajudando a escolher a música, até a ajuda do pastor, no caso, e a gente está sempre debruçado na palavra de Deus para escolher músicas adequadas com a palavra de Deus. O que seria secundário? O ritmo, outras coisas, tocar bem até mesmo ele coloca como secundário. E também ele pede para a gente evitar heresias, evitar, que é coisa que ele vai falar um pouquinho mais para frente em outro capítulo também. O que seria heresias? O que seria tipo você ir para um caminho que vai longe da palavra de Deus. Ele cita até um sociólogo, Christian Smith, nesse capítulo, que fala como o cristianismo tem sido usado para nós mesmos, para massagear o nosso ego. O que esse Christian Smith chama de deísmo moralista terapêutico. Eu vou ler o texto aqui, ó. A ideia por trás do deísmo moralista terapêutico cristão é que somos capazes de ganhar o favor de Deus e nos justificar diante deles em virtude de nosso comportamento. O deísmo moralista terapêutico, que passa por cristianismo, inclui conversas sobre Jesus, sobre ser bom e evitar o mal, especialmente sobre sentir-se bem quanto a si mesmo. E Deus está no meio disso tudo, mas a mensagem do Evangelho simplesmente não está ali. Ou seja, não tem mudança, não tem arrependimento, é só uma massageação de ego, né? Bom, o 6º capítulo ele vai abordar um pouco sobre a arte cristã e a arte secular. Ele vai falar um pouco sobre a questão da arte, a gente poder usar a arte tanto fora, ou usar a arte, trazer outras artes para dentro da igreja, né? Ele começa o capítulo até citando uma frase do Guilherme de Carvalho, que é interessante. O cristão pode focalizar no sagrado, focalizar a experiência com Deus, ignorando a arte. Isso pode funcionar no sentido de que isso preserva a sua espiritualidade, mas isso empobrece o testemunho do cristão. Então, como eu disse, ele vai trabalhar muito sobre essa questão do músico cristão poder ou não trabalhar com a arte de fora, né? Trabalhar com músicas seculares, não dentro do momento do culto, mas fora mesmo, né? Tipo, porque a gente tem a mania de demonizar as músicas que são de fora. Só que se você for parar pra pensar, é uma hipocrisia, porque você não assiste filmes que não são cristãos, você não consome conteúdos que não são cristãos, consome. Então por que a música só é demonizada? Então ele começa a falar sobre a questão da gente saber fazer um filtro sobre o que é bom, o que é ruim, e analisar, tipo, não só analisar as músicas da igreja, mas também saber analisar as músicas de fora e aprender o que tem de conteúdo bom ali fora.
Ele defende muito a ideia de que o cristão, tipo, os filhos de Deus, é quem tem a principal autoridade para falar sobre alguns assuntos, por exemplo, a natureza, ou depressão, ou ansiedade. E a gente se fecha em só fazer músicas para cristãos e não, tipo, dar opções para o mundo. A gente vê muitas vezes a igreja falando pro cara, você não pode ir no teatro porque o teatro tudo e tal, sei lá, vai te desviar, vai te levar para um mau caminho. Só que os cristãos não vai lá e fazem peças boas do assunto do cotidiano das pessoas. Porque é assim que você vai alcançar mais pessoas. Não é só, tipo, se você fazer só teatro ou arte para cristão, de certa forma você está se fechando numa bolha. E a ideia, a soberania de Deus deveria se expandir. Ele até usa uma palavra do Abraham Kuyper, um pregador holandês, que fala assim: não há uma só polegada em todo o domínio da nossa vida humana, do qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não proclame. É meu. Ou seja, se a gente for analisar tudo que é belo, tudo que é bonito, tudo que é bem feito, na verdade, glorifica a Deus. Na verdade, tudo foi feito para Ele e por meio dele. No capítulo 7 ele já vai fazer uma biografia de alguns cantores cristãos, assim, da música cristã no Brasil. Ele vai citar alguns bons artistas que ele recomenda e também vai fazer algumas críticas a outros artistas. Então, ele faz algumas recomendações interessantes aqui. Ele recomenda Sérgio Pimenta, o Vencedores por Cristo, o Grupo Logos, João Alexandre, que são bons artistas, se você for parar para pensar. E ele faz algumas críticas aos artistas mais modernos, principalmente aqueles que se perderam assim um pouco no caminho, né? Vou dar um exemplo assim de alguém que eu concordo com ele, que ele cita aqui, que é o Thales Roberto. O Thales Roberto tem bastante problemas, né? E mas ele faz isso de uma forma muito legal, que ele ao tempo todo ele está destacando que tipo ele não está atacando pessoa, ele está atacando a arte da pessoa, aquilo que ele acha que não é correto com a palavra de Deus. E tudo isso com misericórdia, entendendo que também somos falhos. Ele começa esse livro, no momento aqui no livro, não lembro se é no começo ou no começo desse capítulo, ou lá no começo do livro, ele cita uma música que ele fez, que hoje ele, tipo, olha para a música e ele vê como ele foi falho fazendo aquela letra. Então, todos estamos aptos a falhar. A única coisa que a gente tem que buscar é a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e buscar a verdade para acertar daqui para frente. No oitavo capítulo, ele vai fazer bastante crítica ao mercado gospel. Ele vai falar muito sobre as músicas. Que ele fala assim, ó, três tropeços do mundo gospel, no gospel, né? O primeiro tropeço ele chama de o super-homem gospel e o liberalismo teológico. Aqui ele aborda muito sobre a gente exaltar o nosso eu, né, nas músicas. Segundo o tropeço que ele destaca é as heresias da prosperidade. Também acho que ele está totalmente certo, né, nisso. E, por último, o triunfalismo e a arte industrial, que aí ele também vai trabalhar muito sobre como a música muitas vezes é mais mercado do que arte por si própria, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem muita mania de ver, né, os artistas falando que aquela música veio num momento de oração, mas quando a gente for analisar, às vezes a música Remove Minha Pedra só foi feita porque, como o Zaqueu deu certo, né? E não porque aquilo veio mesmo de um coração sincero, né? Não sei. Talvez aí eu dando mais minha opinião do que o próprio Mark Telles. No nono capítulo, ele vai falar um pouco sobre a música secular. Ele vai voltar a esse assunto, falar se o artista cristão pode trabalhar fora, pode tocar fora, se a gente pode estar envolvido em outras artes que não falam de Deus, né? E também ele vai citar uma frase fenomenal aqui do João Alexandre, que é um artista que eu gosto muito. Eu vou até ler aqui a frase que ele cita. Na verdade, é um texto até grande, assim, que o João Alexandre postou quando o João Alexandre estava meio revoltado também com esse nome gospel. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Encontrei. Só vou ler aqui. O João Alexandre começa assim, ó. Peço licença para uma declaração. Não faço mais parte
definitivamente nem em número, nem em gênero e nem em grau do importado movimento gospel. Por favor, quando alguém se referir a mim ou ao meu trabalho, não utilize esta forma de me definir e nem me inclua dentro desse idiotizado mercado, pelo bem da verdadeira música cristã brasileira e de seus honrados e dedicados compositores, artistas e poetas, que, assim como eu, sobrevivem a duras penas de seus talentos e trabalhos, nadando na contramão da escravidão imposta pela grande mídia. Simplesmente me chame de João Alexandre, músico, e olha lá. O termo gospel tem uma conotação mercadológica, baseada na fama, na grana e na idolatria de artistas, bandas, gravadoras, formatos musicais, mensagens positivas, entre outras distorções que variam conforme a conveniência dos tempos e dos bolsos dos brasileiros, cristãos ou não. Só quero, assim como qualquer músico que busca excelência, fazer o melhor que posso com aquilo que tenho, de forma honesta e verdadeira. Dormir com a consciência tranquila de que cumpro a missão que Deus me deu, de cantar sempre a verdade. E agradecer todos os dias a Ele por aqueles que me deixam fazer parte de seus ouvidos e de suas existências. Esse aqui é um texto que o João Alexandre postou no Facebook. Acabei de fechar aqui. Ele postou esse texto no Facebook em 2013. 3/12/2013. Eu lembro, até na época, eu lembro que eu li. No dia que ele postou, eu li esse texto. Que eu sigo o João Alexandre há muito tempo, né? Eu sempre gostei das coisas que ele fala, das letras dele, da musicalidade dele, né? Excelente músico. Mas sempre gostei principalmente das coisas que ele fala e das músicas que ele faz. No 10º capítulo, ele vai fechar o livro fazendo uma citação ao um texto que Lutero escreveu ali no final da sua vida. É muito interessante que Lutero chega à conclusão que somos todos mendigos. Ele reconhecendo que a gente depende da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Ou seja, todos somos falhos, todos erramos e todos estamos aprendendo, né? Não é à toa que a Bíblia fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. A gente tem que melhorar a cada dia, principalmente debaixo da graça e misericórdia de Deus. Existe mais um capítulo que, na verdade, é mais algumas indicações dos artistas que ele considera bons. E basicamente é isso, pessoal. Eu recomendo muito esse livro, como eu disse. Para quem trabalha com música ou trabalha com arte, vale a pena a leitura. E tem muita coisa aqui do livro que eu vou trazer mais vezes aqui pro canal pra gente discutir junto. É legal porque tem muito assunto legal aqui pra gente discutir. É legal você pegar isso aqui pra ler com o grupo de louvor, pra cada um dar a sua opinião. Porque a gente não deve ler um livro achando que tudo que tá aqui é verdade. Isso aqui, na verdade, são questionamentos que ele traz pra gente se fazer e pra gente debater, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho maior do que o normal. Vou deixar o link na descrição do livro. Um abraço e até a próxima.